Uma das palavras gregas, a tradução literal para glória é luz, literalmente. Por isso nós vamos conversar, já que vamos falar sobre a glória, vamos conversar sobre luz e sombra. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Já que vamos falar sobre a glória, falaremos sobre luz e sombras. Tem um camarada desses que pensava e que o pastor Ismael gosta muito de ler, na Grécia Antiga, e ele criou algo que nós chamamos de alegoria. E uma dessas alegorias dele, um desses mitos dele, falava que os homens viviam trancados dentro de uma caverna, olhando para uma parede e vendo as sombras que eram produzidas a partir da luz do sol. Então, a luz do sol batia sobre as costas desses homens e eles observavam as próprias sombras e vibravam com as próprias sombras. E quando alguma coisa passava por fora da caverna, quando passava um cavalo, por exemplo, eles vibravam porque viam a sombra do cavalo passando e eles achavam que aquilo era a realidade e que aquilo era maravilhoso, mas eles não sabiam que estavam trancados dentro de uma caverna, enxergando só sombras. E tem um correspondente bíblico para essa alegoria. Há um correspondente que conta uma história muito parecida com essa, e na Bíblia. Por isso nós vamos ver como se fosse um filme, como se fosse uma história narrada. Nós vamos ver os 3 atos de como a luz entra na vida de Abraão, de como a glória de Deus se manifesta na vida de Abraão. Por isso, eu queria que você já abrisse a sua Bíblia em Gênesis. Vamos ver como a glória bate na porta da vida de Abraão e daqueles que o cercam. Então vocês já sabem, vamos narrar uma história que tem Abraão como protagonista e que tem alguns coadjuvantes, Sara, Isaac e as estrelas do céu de Canaã fazem parte desse roteiro. Primeiro ato. A glória se apresenta. Capítulo 12. Vamos ler os versos 1 a 3. Vou ler na Nova Versão Internacional. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Primeiro ato, Deus chama Abrão para fora. Abrão, sai para que você possa ver a luz. Abrão, sai da casa de seu pai. Parecido com aquela alegoria, a casa de seu pai, e que não tem nada a ver com a casa do pai, mas a casa de seu pai carnal. É como se fosse essa caverna, esse lugar onde nós só vemos as sombras. E Deus diz: sai da casa de seu pai. E vem para a luz, vem para fora. Porque de outra forma é como se a casa de seu pai fosse o lugar onde nós vivemos a infância da nossa fé. Onde nós de fato só ouvimos falar de Deus, mas nunca vimos Deus. Onde nós enxergávamos apenas as sombras de Deus, mas nunca contemplamos de fato, face a face, Deus. Para que você compreenda, Abraão vinha de uma longa linhagem de adoradores de ídolos. Abraão morava numa cidade chamada Ur, em uma terra onde moravam os caldeus. Diz a tradição que o pai, isso não está na Bíblia, tá, gente? Diz a tradição que o pai de Abrão era um fazedor de estátuas, um fazedor de ídolos. E essa terra era uma terra onde esses ídolos eram produzidos. E é desse lugar que Deus tira Abrão. É desse lugar que ele chama Abrão: sai daí, vem. Bom,
De alguma forma, Deus precisava substituir esses ídolos na mente e no coração de Abrão. Ele saiu, de fato, ele se movimentou. Mas ele se movimentou e provavelmente ele ainda levava no coração dele e na mente dele a tradição que foi aprendida na casa de seu pai. Aquilo que é aprendido quando a gente ainda está na infância da fé. De alguma forma, mesmo saindo, ele levava dentro dele aquilo que ele aprendeu quando era jovem. Os ídolos ficaram em Ur, mas provavelmente parte deles ainda foi dentro do coração e na mente dele. De alguma forma, Deus precisaria substituir esses ídolos dentro do coração de Abrão e dentro da mente dele. E aí a gente vai fazer um salto. Você não precisa abrir a sua Bíblia porque eu sei que você conhece a história de Core salteado. Nós vamos tentar seguir na cronologia. Mas como isso aqui é uma espécie de filme, um roteiro, a gente vai lá no futuro e depois a gente volta. No fim da jornada de Abrão, Deus faz um pedido a ele. E ali ele já chamava Abraão. E é um pedido que para a gente soa muito estranho. Mas que para Abraão, naquele momento, provavelmente não soou nem um pouco estranho. Em determinado momento, já no fim dessa jornada, Deus pede o filho dele em sacrifício. Deus acorda Abraão de manhã e diz: Abraão, eu quero que você me dê o seu único filho. Eu quero que você pegue Isaac, amarre ele sobre um altar, o corte e o queime. Quero que você ofereça o seu único filho em holocausto. As mães de plantão devem até se arrepiar com um pedido desse. E sinceramente eu sempre me perguntei, que tipo de Deus faria um pedido desse a um homem? Mas para a gente entender isso, eu preciso abrir um parênteses aqui rapidinho, para que a gente possa entender o que se passava na cabeça de Abrão. De onde Abrão vinha, era muito comum haver sacrifícios para os deuses, incluindo sacrifícios de crianças. Mas para a gente entender como que chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um bocado de tempo atrás. E aí vocês vão começar a entender o que estava na cabeça de Abrão. Os homens viviam naquela época como nômades, passando de um lugar para o outro. Porque eles tinham que caçar e porque eles ainda não tinham aprendido a cultivar a terra. E os homens, então, começaram a aprender a cultivar a terra e começaram a produzir frutos da terra. Só que esses homens começaram a perceber que eles não controlavam aquilo que estava ao redor deles. Eles não controlavam a chuva, eles não controlavam quando passaria uma manada de búfalos para serem mortos e serem comidos. Eles não controlavam as marés que produziam peixes, eles não controlavam nada que estava ao redor deles. E aí isso começou a angustiar os homens, porque eles pensavam, puxa, eu preciso comer, eu preciso vestir, mas quando dará frutos? Quando haverá chuva? Quando o mar produzirá peixes? Quando uma manada de búfalos passará ao meu redor para eu poder matá-los e fazer roupas para me vestir? Quando? Eu não sei. E isso começou a angustiar o coração dos homens. Então eles começaram a criar deuses. Porque na cabeça deles, as marés, a chuva, o sol, algo tinha que controlar essas coisas. O sol nasce porque alguém ordena, a chuva cai porque alguém ordena, os peixes nadam porque alguém ordena, os búfalos chegam até mim porque alguém ordena. Há uma força acima de mim que faz com que as coisas funcionem no mundo. E eu preciso agradar essas forças. Então surge o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus do mar, o Deus do que você imaginar, o Deus da fertilidade. E os homens começam a perceber o seguinte: eu preciso agradar esses deuses para que eles me deem mais chuva. E qual é a forma que eu tenho de agradar esses deuses? Bom, caiu chuva, deu fruto, deu uva. Eu pego uma parte dessa uva e entrego em oferenda a esse Deus que me deu chuva. Então eu vou lá e pesco. E eu pego uma parte dessa minha pesca e eu ofereço ao Deus do mar para que ele me dê mais peixes. Mas eu queria que vocês percebessem a angústia que deveria passar no coração desses homens, porque eles nunca saberiam se estavam agradando de fato esses deuses. E sabe o que isso provocava? Mais ofertas e mais ofertas, porque eu preciso ser abençoado, então eu preciso me sacrificar mais, eu preciso entregar mais uvas, mais peixes, mais daquilo que eu produzo eu preciso dar, porque eu nunca sei se
a chuva vai ficar com raiva de mim, se o sol vai subir amanhã, eu não sei, eu não controlo. Então eu preciso dar, e sacrificar. E essa angústia no coração desses homens chegou ao estágio máximo. Animais já haviam sido sacrificados. E aí a gente chega no estágio máximo da angústia desses homens. Qual é o bem mais precioso para uma mãe? Fernanda, responda para mim. O filho. Bom, se eu der o meu filho, é óbvio que os deuses vão olhar para mim e vão me amar, e vão me encher de chuva, e de fruto, e de búfalos. E é exatamente daí que Abraão vem. E é exatamente desse lugar que Abraão vem. E Abraão vai para fora com o seu coração lotado dessas coisas. Imagine a angústia desses homens. E então, Deus pede isso a Abraão. E o que passa na cabeça de Abraão? Ok. É dessa forma que os deuses funcionam. Esse Deus que eu estou seguindo a voz não é nem um pouco diferente dos deuses que o meu pai me ensinou. Dos deuses que eu aprendi na casa de meu pai. É um Deus como os outros. Tudo bem, Deus, eu darei o meu filho a você. E aí a gente volta para a história de Abraão e a gente chega nesse lugar. E Abraão coloca Isaac ali. Tira a faca, amarrado. E quando ele vai sacrificar, a história toma um rumo inesperado. Deus interrompe o sacrifício e fala, não. E então Deus dá a Abraão o sacrifício. Ele oferece o cordeiro. Abraão, o cordeiro está amarrado lá, sacrifique ele. Agora deixa eu explicar para vocês. Essa não é uma história sobre o que Abraão faz por Deus. Essa é uma história sobre o que Deus faz por Abraão. Ao invés de exigir sacrifícios, Deus se apresenta a Abraão e diz, eu não exijo nada. Pelo contrário, Abraão, eu dou. Eu quero substituir os ídolos que estão dentro do seu coração. E eu quero te dizer que o Deus verdadeiro não exige sacrifícios. O Deus verdadeiro dá, entrega. É como se Deus dissesse duas coisas para Abraão. Sou eu que me sacrifico por você, Abraão. Sou eu, Deus, que me sacrifico por você. Segundo, e agora o mais importante, eu faço isso para que a glória não seja sua e você se vanglorie dos seus atos de justiça. A glória é minha, Abraão. Eu te dou para que você não saia depois aí feliz dizendo, puxa, fui eu que sacrifiquei o meu filho e é por isso que os deuses me amam. Pelo contrário, Abraão, a glória é minha. Eu sou Deus. Você é homem. E aqui a gente vê um dos conceitos que vocês viram no domingo passado, a graça. E aí eu queria dizer para vocês uma coisa muito legal que eu descobri nesse estudo. A glória é a mãe da graça. São dois nomes legais, né? É tipo você bate lá na casa, oi dona Glória, pede para a graça descer para a gente brincar aqui na rua. A glória é a mãe da graça, sabe por quê? É simples entender. Deus é fiel, alguém duvida disso? Mas Deus é fiel a quem? Deus é fiel a quem? A Ele mesmo. Deus é fiel a Ele mesmo. O fato dele ser fiel a Ele mesmo faz com que essa fidelidade dele, a Ele próprio, derrame em nós algo, e que não tem nome de fidelidade. Quando a fidelidade dele, a Ele próprio, derrama em nós, ela recebe outro nome. Graça. E por que Deus é fiel a Ele mesmo e derrama graça sobre nós? Qual é o motivo?
para a glória dele. A glória produz a graça. Logo, a glória é a mãe da graça. E se você parar para pensar, a glória é mãe de todas as virtudes de Deus. A glória é a mãe do amor, a glória é a mãe da misericórdia, a glória é a mãe de todo mundo. Porque no fundo, tudo aquilo que Deus produz e tudo aquilo que Deus nos dá é para a glória dele. Então, Abraão já estava fora da casa de seu pai, mas ele ainda carregava no seu coração ídolos, porque ele não questionou o pedido de Deus e ele estava fazendo aquilo que provavelmente ele já estava acostumado a ver na casa de seu pai. Ok, vou matar meu filho. E aí agora eu queria tocar em você. Sabe por quê? Porque no fundo a gente sai da casa de nosso pai, mas ainda carrega um monte de ídolos. Sabe quais são os ídolos de hoje em dia? Pastor Admiro, pastor Ismael, pastor Jairo, eu não sei, eu imagino que isso não acontece aqui, porque eu estou vendo que todo mundo aqui é muito bacana. Mas sabe, eu já ouvi dizer que tem gente que entrega dízimo porque está esperando Deus abençoar. É sério, assustem, é assustador isso, não é? Mas eu conheço gente assim. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, tá, gente? É uma história que eu ouvi. Tem gente que vai num lugar que tem um cara que tem oração forte lá, ó. O cara ora e Deus ouve. Tem gente que faz jejum até emagrecer 10 quilos. Talvez seja bom para a saúde. Jejum é outro assunto que depois vocês conversem com o pastor Ismael, pastor Gemiro, pastor Jairo. Mas eu só queria contar uma história que eu ouvi para vocês verem o quão pernicioso é isso, o quão cruel é isso. Há algumas pessoas próximas a mim e da Fernanda que estão passando por uma situação de enfermidade na família. A mãe da família está numa situação muito delicada de saúde. E os filhos cristãos começaram uma campanha de jejuns e de orações e sabendo que Deus vai ouvir, Deus vai fazer. Um dos filhos chegou a emagrecer 10 quilos. E aí eu pergunto para vocês, se essa mãe vier a falecer, o que acontece com a fé dessas pessoas? É porque no fundo elas adoram a ídolos, mesmo achando que estão adorando a Deus. Percebe o quão complicado é isso? Às vezes você está adorando o ídolo, achando que está adorando a Deus. Exemplo, meu pastor costuma dizer que às vezes a gente pinta a imagem de Deus como aquele velhinho que fica atrás da árvore esperando você cometer um erro. Aí você comete, peguei, bonito, hein, fazendo isso, vai lá, anota. Bom, se você acha que Deus é assim, se você acha que Deus funciona a partir de sacrifícios, se você acha que Deus funciona a partir desse tipo de coisa, eu sinto muito lhe dizer, mas você adora um ídolo. Mesmo estando aqui dentro, e mesmo adorando o único Deus, talvez no seu coração, o que você está adorando é um ídolo. Se você acha que Deus funciona dessa forma, desculpa, mas Deus não funciona dessa forma. E eu queria fazer algumas perguntas para você. Qual é o Deus que você adora de verdade? É o Deus da casa de seu pai? É o Deus que exige sacrifícios? Será que na verdade você não adora a sombra de Deus? Sabe por quê? Porque nada que você faça aumenta o amor de Deus por você. E nada que você deixa de fazer diminui o amor de Deus por você. Deus te ama, ponto. Fim do primeiro ato. E a resposta de Deus para o primeiro ato é: a glória é só minha. Segundo ato, nós vamos ver a glória que orienta. Capítulo 15 de Gênesis, continuando a história de Abraão. Gênesis capítulo 5. 15:5. O que eu falei? 15:5. Foi mal. Gênesis 15:5.
Vocês vão perceber que Abraão adorava ficar enfurnado dentro dos lugares. Deus falava, sai, sai. E o cara adorava ficar dentro dos lugares. Abraão agora estava dentro da tenda, porque em determinado momento ele teve medo. Será que essas promessas que Deus fez para mim, sobre me dar um filho, será que elas são verdade? E aí, em Gênesis 15, capítulo 5, Deus diz assim, acontece isso. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. E aí de novo, vem para fora, Abraão, estou te chamando para fora, vem ver a luz. E Abraão sai, e Deus apresenta o céu de Canaã. Alguém aqui já foi em algum lugar que estivesse bem distante da cidade, e que estivesse bem escuro, e já olhou para o céu? Alguém já teve essa experiência arrebatadora? É maravilhoso, porque assim, aqui, se a gente sair ali fora e olhar e lembrar dessa cena, a gente vai pensar, pô, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6. No máximo eu consigo contar. Mas nesse lugar onde não há luz perto, longe das cidades, conta lá. Você vê um mar de leite em cima da Terra. E é por isso que a nossa galáxia chama Via Láctea, a via de leite. Incontável. Mas olha, naquele momento, Abraão só podia contar a quantidade. Quando Deus disse, conte, provavelmente na cabeça de Abraão foi mais ou menos isso que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incontável. Mas, com o avanço da ciência, a gente pode perceber que talvez Deus estivesse apresentando para ele outras quantias. E aí eu queria apresentar para você uma nova forma de se enxergar o céu de Canaã. Os astrônomos dizem que quando a gente olha para o céu, a gente olha para o passado. Vocês já ouviram essa expressão? Se não, eu vou explicar, é muito fácil. Os astrônomos consideram a medida de distância, eles usam uma expressão chamada anos-luz. A velocidade da luz, ela anda a mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. É absurdo, é uma velocidade incrível. Mas a distância que essas estrelas estão de nós, ela é tão grande que ela é contada em anos-luz. Isso significa que, para dar um exemplo, o Sol, a estrela mais próxima de nós, além do Sol, está na constelação de Centauro. Centauro é a constelação que imita aquele homem com corpo de cavalo. O Sol dela, Alpha Centauri, um dos sóis daquilo lá, está a 40 trilhões de quilômetros, ou 4,4 anos-luz. Isso significa que durante 4,4 anos, a luz sai daquele lugar e anda 300 mil quilômetros por segundo, e a luz de Alpha Centauri demora 4,4 anos para chegar em nós. Isso significa que quando nós olhamos para aquela luz, nós estamos olhando para a luz que saiu de lá 4,4 anos atrás. E isso significa que se Alpha Centauri explodir, nós vamos continuar vendo a luz dela durante 4,4 anos. O Sol está a 8 minutos luz de nós. Se o Sol explodir, nós vamos continuar enxergando o Sol durante 8 minutos. E depois a gente vai morrer. Isso porque eu estou falando da estrela mais próxima, porque tem estrelas que os astrônomos já conseguiram identificar que a luz dela que chegou até nós saiu de lá há 13 bilhões de anos. E nós continuamos enxergando essa estrela. Ela pode ter morrido há 12 bilhões de anos e a gente continua vendo a luz dela. Estrelas que morrem continuam brilhando para nós. Estrelas que morrem há milhares de anos continuam brilhando para nós. O céu que Abraão viu provavelmente estava cheio de estrelas mortas, mas elas continuavam servindo o propósito delas para Abraão: iluminar a noite de Abraão, iluminar as trevas de Abraão e, acima de tudo, orientar a vida de Abraão. Gente, naquela época não tinha Waze, pasmem, não tinha Google Maps. Os homens se orientavam a partir das estrelas. Provavelmente Abraão conseguiu sair de Ur e chegou em Canaã, obedecendo a orientações de estrelas que pode ser que já estivessem mortas.
Isso é um absurdo. Era esse o céu que Deus estava apresentando para Abraão. E sabe, Deus sabia de todas essas coisas, afinal, foi Ele que desenhou o céu. Ele sabia que, na verdade, o que Ele estava apresentando sobre a geração de Abraão, sobre a descendência de Abraão, era algo que ultrapassava a quantidade, mas ultrapassava também distância e tempo. 3 caminhos: quantidade, distância e tempo. Esse era o céu de Abraão. Deus estava apresentando para Abraão uma descendência que sobreviveria à distância e ao tempo. E era isso que Abraão não podia contar. Isso era incontável. Sabe por quê? Porque como filhos adotivos, nós somos parte do céu de Abraão. Nós podemos iluminar e orientar a vida das pessoas. Mas olha só, eu preciso explicar outra coisa. Tem 2 tipos, para simplificar, 2 tipos de corpos celestes no céu. Uns que possuem luz própria, que são chamadas as estrelas. O nosso Sol é uma delas. E outro que são corpos estáticos, ou que nós comumente chamamos de planetas. Mas ambos brilham no céu. Ambos brilham no céu. Nós enxergamos os 2. As estrelas porque têm luz própria, mas outros que só refletem. Nós enxergamos os planetas no céu porque o Sol bate a luz nos planetas e eles refletem e chegam até nós. Então eu queria dizer para você que nós somos como planetas. Nós não temos luz própria. Não temos nem um pouco de luz própria. A luz que nós refletimos é a glória de Deus. E aí eu queria dizer uma coisa para você. Não se acaba com as trevas lutando contra elas. Não se acaba com um lugar escuro lutando contra aquele lugar escuro. Como é que você resolve o problema do seu quarto quando você entra nele e ele está escuro? Acenda a luz. Nós somos apenas e somente apenas o anteparo da glória de Deus. A glória de Deus bate em mim e ela precisa ser refletida para iluminar e para orientar um mundo em trevas. Perguntas para você. Você tem refletido a glória de Deus por onde passa? Onde você passa, onde você pisa o seu pé, aquele lugar se ilumina? Segunda pergunta. Qual é o legado que você vai deixar? A sua luz vai continuar brilhando mesmo depois que você morrer? Nós contamos histórias de Abraão. Estamos aqui hoje falando sobre a história de Abraão que viveu 4.000 anos atrás. E a estrela de Abraão continua brilhando no nosso céu. E continua nos orientando e continua nos iluminando. Será que daqui a 4.000 anos vão dizer que houve um pastor chamado Jairo e que ele transformou o mundo refletindo a glória de Deus? Será que a sua história vai durar o mesmo que essas estrelas duram? Porque era exatamente isso que Deus estava apresentando para Abraão. Um céu que transcende a quantidade, que transcende o tempo e que transcende a distância. Abraão morava no Oriente Médio, a milhares de quilômetros daqui, e há 4.000 anos atrás. E hoje nós temos nos nossos celulares, nos nossos tablets, nos papéis, algo que revela a glória de Deus através da vida dele. Será que teremos algum dispositivo daqui a 4.000 anos que contará a sua história? Qual é o legado que você vai deixar depois da sua morte? Meu pai morreu há quase 10 anos, mas a luz dele continua brilhando na minha vida. E a luz dele continua me orientando. E eu tenho certeza que a luz dele vai alcançar o meu filho. E eu tenho certeza que a luz do meu pai vai orientar o meu neto.
E eu tenho certeza que a luz do meu Pai vai continuar brilhando durante gerações e gerações. E a sua luz? Aquela que Deus projeta em você e você reflete. Nunca se esqueça, você não tem luz própria. A luz que sai de você é a glória de Deus. Fim do segundo ato. E a resposta de Deus é: a glória é só minha. Terceiro ato. Só lhe deu glória. Gênesis capítulo 16, versos 1 e 2. Versos 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma sérvia egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Como anteparos da glória de Deus, nós nos vemos cercados das maravilhas que Deus produz ao nosso redor. A glória de Deus bate em nós e a glória de Deus reflete, e essa reflexão da glória de Deus produz maravilhas ao nosso redor. Tem maravilhas e bênçãos ao nosso redor. Por exemplo, você já assistiu o pôr do sol sozinho, só você, depois de um dia muito cansativo, e contemplou a glória de Deus através de um pôr do sol maravilhoso? Eu já tive essa experiência em um dia não muito bom, e eu chorei ao ver a glória de Deus repousando no sol. A natureza representa essa maravilha. E sabe que legal? Ok, o sol estava se pondo e várias pessoas estavam assistindo o mesmo pôr do sol que eu. Mas como anteparo da glória de Deus, a luz de Deus bateu em mim e refletiu naquele pôr do sol, porque aquele pôr do sol era único para mim. Porque eu passei um dia específico que talvez você não tenha passado, então aquele pôr do sol tinha um significado especial para mim. É uma glória específica. Você já fez a viagem dos seus sonhos com a pessoa que você ama? E aí quando você está naquele lugar, você olha e fala: Deus, muito obrigado. Que maravilha é essa que eu estou vivendo aqui? É a sua glória batendo em mim e produzindo bênçãos ao meu redor. Você já foi aprovado no vestibular? No dia que eu fui, eu falei: é a glória de Deus, porque eu sou tão burro. A glória de Deus bateu em mim, caiu na prova e eu passei, e eu pude dar glória a Deus, porque a luz de Deus foi refletida ao meu redor, e isso é maravilhoso. Ou, dando o meu exemplo, eu posso olhar para a mulher mais linda que Deus já fez desde que criou o mundo e ver dentro do ventre dela o meu primeiro filho. E eu olho para isso e a única coisa que eu posso dizer é: glórias ao teu nome. Porque isso é prova de que a sua luz bate em mim e vai e produz vida. E eu vou ser pai. Gente, eu não contei para vocês, eu vou ser pai. Isso é a glória de Deus, é maravilhoso. As maravilhas que Deus produz ao nosso redor são coisas maravilhosas. E nós temos que nos encantar por elas, nós temos que realmente olhar para elas e dizer: Deus, muito obrigado, porque isso que tem ao meu redor é maravilhoso. Tudo é bênção quando nós somos anteparos da glória de Deus, mas, sempre há um mas, há um risco. E o risco é que toda essa maravilha ao nosso redor nos deixe maravilhados, e só maravilhados. E aí a gente considera que essas maravilhas que estão ao nosso redor sejam produzidas por mim mesmo.
E aí a gente fica maravilhado com as nossas próprias sombras. É o risco de, mesmo fora, voltarmos para dentro da caverna. Abraão agiu dessa forma quando se encantou pela sua esposa linda. E ela fez o pedido para ele, falou: olha, eu não tenho filhos, então pega a mulher lá e faz um filho nela. Gente, em resumo foi isso que ela disse, tá? E ele ouviu a voz da sua esposa, porque ele se encantou pela beleza de Sara, que provavelmente era um pouquinho mais feia que a Fernanda, porque a beleza dela é a maior de todas. Ele se encantou com a beleza da esposa e deu ouvidos à voz dela. E ele se encantou com a possibilidade de ter um filho. Isso é maravilhoso. Ter um filho e ter a esposa que eu tenho, isso é maravilhoso. Ele obedeceu à voz de Sara e ignorou a voz de Deus. Porque Deus havia dito: eu vou te dar um filho com Sara. Mas Abraão se encantou com a possibilidade de ter um filho. E desobedeceu Deus. E ouviu a voz de Sara. Sabe qual que é o nome disso? Sabe? Idolatria. Quando nós nos julgamos bons o suficiente, ou quando nós julgamos que a luz que sai de nós é minha mesmo. Quando eu acho que eu tenho luz própria. A gente esquece que todas as bênçãos que nós temos ao nosso redor, essas maravilhas que eu citei, a gente se esquece que essas coisas são produzidas pela glória de Deus. E a gente começa a achar que essas coisas são produzidas pela minha própria bondade, ou pela minha indulgência, pelos meus sacrifícios. Bom, eu tenho um filho, eu terei um filho porque eu orei muito e porque eu fiz jejum. Bom, eu fiz a viagem dos meus sonhos porque eu fiz uma corrente de oração. Bom, eu tenho um carro zero, que eu não tenho, tá, gente? Queria muito ter. Mas eu tenho um carro zero, porque eu sou fiel nos meus dízimos. Sabe, eu acho que era exatamente isso que Lutero queria combater. Essa sola aqui, ó. Quando Lutero disse glória somente a Deus, o que ele estava combatendo era a idolatria. Porque você não pode dar glória a nenhuma outra coisa que não seja Deus. E aí eu queria te dizer um negócio, que idolatria não tem nada a ver com estátuas aqui do lado de fora. Idolatria tem a ver com o ego aqui dentro. Idolatria é adorar as sombras do Deus da luz. Idolatria é adorar as bênçãos, as maravilhas, ao invés de adorar o Deus da bênção, o Deus das maravilhas. Isso é idolatria. E aí eu queria convidar uma pessoa aqui, a pessoa que vai representar a glória de Deus. Cadê o Edgar? Tá por aí? A glória de Deus vindo aí, gente. Vocês veem que a glória é grande. A glória é grande. E aí eu queria de alguma forma demonstrar para vocês como é que funciona a glória de Deus. E de como nós somos anteparos da glória de Deus. E de como é fácil a gente se maravilhar com as próprias sombras. E eu queria convidar a equipe de louvor também para já se posicionar. Para a gente já encerrar. Vocês percebem que há esse risco de se encantar com as próprias bênçãos produzidas pela luz que bate em nós e reflete, e não conseguirmos perceber que aquilo é produzido pela glória de Deus e achar que na verdade é pela minha própria bondade. E olha o risco de voltarmos à estaca zero e vivermos uma vida da mesma forma que Abraão vivia na casa do pai.
E de mesmo aqui dentro desse lugar maravilhoso, com gente bonita, com gente cheirosa, pensar que está adorando ao Deus verdadeiro, mas no fundo está adorando um ídolo, porque só vem aqui porque quer colocar, a caixinha do dízimo está aqui não, né? Porque quer colocar dinheiro aqui dentro, porque quando sair acha que Deus vai abençoar porque colocou. Não vai não, tem nada a ver uma coisa com outra. O nome daquilo que você recebe a gente já ouviu, né? Vocês ouviram no domingo passado, é graça. E para graça, o Lucas Ramos disse, e eu ouvi a mensagem dele, e ele deu aquele exemplo do salão vazio, né, e das pessoas chegando, e de Jesus sendo pesado. É Ele, não você. A glória é dele. E aí eu queria pedir para, se for possível, apagar as luzes aqui, essas aqui também, e deixar só aqui. Olha que legal. Prazer, gente, glória de Deus, Edgar. Vocês estão vendo minha sombra aqui, não estão? Está todo mundo enxergando minha sombra aqui no chão, na parede? Compreenda uma coisa. Deus é como a luz. As maravilhas e as bênçãos são como as sombras. Se você caminhar em direção às sombras tentando alcançá-la, ela sempre vai fugir de você. Você nunca vai alcançar as sombras. Vou voltar de novo. Eu vou pegar minha sombra. Ela foge de mim. As bênçãos e as maravilhas, elas estão na minha frente, mas eu me encanto por elas. Olha ali o meu filho. Olha ali as férias maravilhosas que eu passei. Olha tudo de bom que está ao meu redor, está ali. E eu vou em direção a elas, mas elas nunca estão nas minhas mãos. E a gente passa a vida inteira perseguindo sombras, e a gente passa a vida inteira achando que essas coisas maravilhosas, elas são produzidas por mim mesmo. E eu olho e me encanto e me maravilho pelas bênçãos. Mas se Deus é como a luz e as maravilhas são como a sombra, se eu perseguir a sombra eu nunca vou alcançá-la. Mas, se você resolve virar de lado e contemplar a glória de Deus e ficar frente a frente com ela, quando você caminhar em direção à glória de Deus, as bênçãos e as maravilhas vão te perseguir. E aí você vai poder dizer, e aí eu vou repetir, e eu vou voltar lá no início, e vou voltar, para que as bênçãos e as maravilhas de Deus me persigam, e eu posso dizer, repetir novamente o Salmo de Davi, e dizer que, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me perseguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei longos dias na casa de Deus. Que você mude a sua perspectiva e pare de correr atrás das sombras, mas que você vire em direção à glória de Deus e perceba que é ela que produz essas bênçãos. Não é você não tem luz própria, você é só o anteparo da glória de Deus e que produz essas maravilhas. A glória é sua? Ou a glória é só de Deus? Fim do terceiro ato. E a resposta de Deus é: a glória é só minha. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. E eu queria convidar você, enquanto essa música é cantada, a entregar a glória a Deus, a reconhecer que a glória é só dele.
nós devemos ficar maravilhados com as maravilhas de Deus, e não com as bênçãos que são produzidas quando a glória bate em mim e produz essas bênçãos. E é exatamente por isso que nós chamamos Deus de maravilhoso. Porque Ele reina e reinará para sempre. Porque Ele está vestido de glória. E porque nós ficamos maravilhados e nós não conseguimos nem expressar aquilo que está no nosso coração quando nós contemplamos as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Pare de achar que é você que produz a glória da sua vida. Nada que você faça aumenta o amor de Deus por você, e nada que você deixa de fazer diminui o amor de Deus. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por ter falado ao meu coração, Pai. Muito obrigado por ter me mostrado, ó Pai, que tudo é para a sua glória. Todas as suas virtudes, todos os seus atributos, eles convergem para a sua glória. E que nós, ó Pai, possamos mudar a nossa perspectiva e ao invés de correr atrás das sombras, ao invés de correr atrás das bênçãos e ao invés de voltar para dentro da caverna, que nós possamos ouvir a voz daquilo que o Senhor disse a Abraão repetidas vezes: saia, saia, venha me ver, venha me contemplar. Que a sua luz invada a nossa vida e que nós possamos perceber que não há nada nessa vida que valha a pena contemplar além da sua glória, porque sabemos que quando andamos em direção à sua glória, nós ficaremos maravilhados com aquilo que o Senhor faz em nós, e as bênçãos, a misericórdia e a maravilha do Senhor vai nos perseguir todos os dias de nossas vidas, e nós habitaremos longos dias na sua casa. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus.